Certo, vamos começar tentando responder uma pergunta de como passar rápido na prova da OAB, tendo pouco tempo para estudar ou tendo pouco tempo de estudo até a prova, talvez 3 meses, 2 meses, um mês para estudar. É uma pergunta realmente difícil de ser respondida porque a prova da OAB ela é vista e interpretada aí no contexto social como uma prova difícil, uma prova complicada de ser enfrentada e que as pessoas que passam na OAB geralmente cumprem um grande desafio de vida que é se tornar advogados, é poderem ser habilitadas para exercer a advocacia. Então existe um status social que circunda esse contexto de prova da OAB. A própria Fundação Getúlio Vargas, que é a banca que vai fazer a sua próxima prova de ordem, é uma banca bastante exigente, cobra assuntos bastante esparsos muitas vezes, que talvez você nunca tenha tido contato na faculdade, sequer tenha pensado naquela legislação que caiu e ela cobra. E aí vira um desafio. Pensar assim, puxa, como que eu vou conseguir passar nessa prova, sendo que os assuntos são esparsos, sendo que o conteúdo é muito grande. Eu comprei um cursinho, vamos supor, né? Pensando aí na sua realidade, comprei um cursinho, ele tem centenas de horas de videoaula, ou ele tem milhares e milhares de páginas. Ele me trouxe um cronograma que eu não consigo cumprir. E aí as coisas começam a fechar o cerco e você pensa, não, eu vou tentar enfrentar esse cronograma, eu vou tentar ler tantas páginas por dia, eu vou tentar assistir tantas horas de videoaula. Com certeza você deve estar nesse processo, se você chegou nesse vídeo, com certeza porque você está tentando ver a melhor forma de passar no exame de ordem, né? E aí você tenta. Tenta um dia, 2 dias, uma semana, aí você começa a ver que você não consegue lembrar de nada, que aquilo que você está estudando, você não está guardando o conteúdo e no final das contas, você não está aprendendo. Aquilo está sendo inútil. Você está perdendo tempo. Fala se isso já aconteceu com você. Eu, quando comecei a estudar para a prova de ordem, para o exame de ordem, eu já estava estudando outras coisas. E quando eu comecei a estudar estritamente para o exame de ordem, eu peguei as matérias que eu não sabia quase nada. Vou dizer uma das matérias: Direito do Trabalho. Aí eu tinha um cursinho que tinha milhares de páginas, né, somando tudo, todas as matérias para o exame de ordem, tinha milhares de páginas e tinha centenas de videoaulas. E centenas de horas de videoaula para assistir. Aí eu falei, bom, já que eu não entendo de direito do trabalho, o que eu vou pegar? Vou pegar uma videoaula e vou começar a anotar os pontos ali principais para que eu consiga ter uma ideia e talvez garantir uma ou duas questões lá em direito do trabalho que eu não entendia nada. Certo. Aí comecei a estudar. Infelizmente, a professora da videoaula mais contava da vida dela, das audiências, do que do próprio conteúdo. E era história para cá, história para lá, para trazer um conceito que às vezes em 2, 3 linhas da legislação eu teria já entendido e ido para o próximo passo, para o próximo conteúdo, para o próximo ponto. E eu comecei a ver que eu estava perdendo tempo. E mais do que isso, eu ficava anotando, né? Eu quase que transcrevia o que a professora estava querendo dizer ali. Então eu meio que escrevia as palavras da professora, eu escrevia o que ela estava querendo dizer, anotava aquilo, achando que aquilo iria resolver meu problema. Uma semana depois eu via que aquele monte de papelada que eu tinha escrito, eu não sabia nada. Não lembrava de nada. Lembrava da história, do conceito que envolvia aquela história, eu não lembrava. Aí, infelizmente, esse cursinho, com todo o respeito que eu tenho pelos cursinhos, não tem problema nenhum com o cursinho, porque eles me ajudaram a passar na prova da ordem, né, no exame de ordem. Mas assim, infelizmente, o que eles pegavam? Eles pegavam videoaulas do YouTube dessa professora que fazia ao vivo e colocava ali como um material pago, né? Para que eu pudesse aproveitar e usufruir daquilo lá. O único problema é que aquele material estava no YouTube, eram lives ao vivo e a professora ainda ficava conversando com os alunos na live, né?
perguntando e esperando resposta, aquilo é uma perda de tempo que não faz sentido para quem não tem tempo. Para você que tem 1 mês para a prova, 2 meses, 3 meses para a prova, não dá tempo de enfrentar uma matéria inteira nessa velocidade. Você precisa, a partir de agora, seu objetivo é focar naquilo que mais cai. Porque queira ou não, grande parte das questões elas envolvem contextos daquilo que mais cai. E você precisa conhecer esses contextos. Você precisa saber se a FGV cobra mais conceitos doutrinários, conceitos jurisprudenciais ou conceitos de legislação seca. Porque sendo assim, você consegue focalizar o seu estudo. E é o primeiro filtro, talvez, que você precise fazer. O que cobra-se mais na prova do exame de ordem? A verdade é que se você for fazer uma pesquisa rápida, se for perguntar para o ChatGPT, ele vai te responder que o principal ponto que precisa ser trabalhado dentro de um estudo para o exame de ordem é a legislação seca. São os pontos que envolvem artigos, incisos, alíneas, seções, capítulos que estão expressos na legislação. E por que a FGV faz isso? Para te dar segurança. Para ela mesma estar segura naquilo. A FGV, ela trabalha com legislação porque é ipsis literis. Porque é um conceito claro, objetivo e imutável. A jurisprudência pode mudar. O conceito doutrinário pode ter diversos. A legislação é uma só. Queira ou não, mais de 70%, quase 80% da sua próxima prova, do próximo exame de ordem, estará inscrito na legislação. As respostas estarão na legislação. Agora, não adianta você saber, está na lei, então eu vou começar a ler. Ok, comece a ler, é muito bom. Eu mesmo fazia isso. Eu pegava o vade-mecum e ia lendo a Constituição Federal, por exemplo. A Constituição Federal, inclusive, é um dos institutos jurídicos mais cobrado no exame de ordem. Você precisa dominar certos pontos da Constituição Federal. E aí eu fazia isso, né? Ia estudando e anotando. Puxa, isso aqui caiu. Esse artigo caiu. Aquele artigo caiu. E comecei a perceber um determinado padrão. Peraí, tem coisa que nunca caiu. Tem capítulos da Constituição, por exemplo, que nunca foram cobrados na prova de ordem, no exame de ordem. Nunca. E outros que são cobrados frequentemente. Vou te dar um exemplo. No artigo 5º, no inciso que fala a respeito da ação popular, você precisa dominar aquele inciso. Você precisa dominar tudo o que está dizendo a respeito da ação popular, porque já foram cobrados nos últimos 15, 16 exames mais de 5 vezes. A chance que ele caia no seu próximo exame de ordem é muito alta. Então, o primeiro filtro é legislação. O segundo filtro é qual legislação? Ou quais legislações? Você precisa saber quais as principais, pelo menos as principais legislações para você estudar. Não adianta também você estudar um tratado internacional que caiu uma vez em 15, 16, 17 exames, nos últimos 20 exames, e você achar que estudando de cabo a rabo aquele tratado internacional você vai bem na prova. Não. O segundo filtro que você precisa, quais legislações são importantes? Obviamente, algumas você deve saber. É o regulamento da OAB, é o estatuto da OAB, né? O Código de Ética, é a Constituição Federal, é o Código Civil, o Código de Processo Civil, é o Código Penal, o Código de Processo Penal. São os institutos jurídicos mais cobrados, mais aquelas legislações esparsas ali de direito administrativo, mas que se concentram. Lei de licitações, lei das empresas públicas. Enfim,
você precisa dominar quais legislações. Além disso, existe um outro ponto, um terceiro filtro que você pode aplicar nos seus estudos. Se 70% da sua prova, pelo menos, estará na legislação, desse universo de 70% da sua prova, grande parte está concentrada em determinados institutos jurídicos, em determinadas leis, estrito senso aqui falando, né, leis infraconstitucionais, e a Constituição também. Agora é o momento, então, de você saber quais temas dentro dessa legislação são mais importantes. Quais temas você precisa direcionar mais o seu estudo. Vou te dar um exemplo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um tema muito importante. É cobrado conceito jurisprudencial sobre ele? Muito pouco. Conceito doutrinário sobre ele? Muito pouco. Mas conceito legal é cobrado. Conceito legal você precisa dominar. Como é que você sabe disso? Você tem que revisitar os exames anteriores. Você precisa, na aplicação desses filtros, revisitar as provas anteriores, senão você erra a mira. Não é o momento de você tentar cobrir todo o conteúdo. Agora não é o momento de você refazer uma faculdade de Direito em 2 meses, em 3 meses. Agora é o momento de você focar naquilo que mais cai. Focando nos temas que mais caem em direito constitucional, focando nos temas que mais caem em direito administrativo, em direito processual civil, em direito penal, em processo penal, em direito empresarial, em ética profissional, em direito financeiro, pegando as principais matérias. Você não acha que você consegue uma questãozinha constitucional a mais? Uma questãozinha em direito administrativo, uma questãozinha em direito civil, uma questãozinha em processo civil. 4 questões, 5 questões é o que separam você da sua aprovação. É assim que tem que ser feito. Claro que se você faz um teste, pega o último exame de ordem, faz a prova, você tirou 20 de 80, obviamente o teu problema é mais sério. Agora, a maioria das pessoas que reprova no exame de ordem está reprovando por 2 pontos, por 3 pontos, por 5 pontos. Aí você vai atirar longe, aí você vai pegar uma legislação que nunca caiu, ou que caiu uma vez só nos últimos anos. Não dá certo. Você vai gastar tempo tentando adivinhar, melhor dizendo, né? Gastando tempo tentando adivinhar o que vai cair. Agora é o momento de você ser mais objetivo. É o momento de você ser mais criterioso naquilo que você estuda. E dentro desse espectro, a legislação seca é o que se destaca mais. Dentro desse espectro, você precisa determinar quais legislações são as mais importantes. Dentro desse espectro, você precisa determinar quais temas dentro dessas legislações mais importam para a sua prova. E isso demanda uma reavaliação dos últimos exames. Isso demanda você ter um domínio dos últimos exames. Isso demanda, obviamente, você revisitar essas provas. Ah, mas é muito chato. Ah, mas é uma perda de tempo. Não. Não é uma perda de tempo. Pelo contrário, é o momento em que você vai realmente saber em que nível que você está e o que você precisa fazer para melhorar. Nenhum estudo para a OAB deveria começar sem uma autoavaliação. Sem você pegar a última prova, a penúltima prova, as últimas provas e resolvê-las. Ah, mas isso demanda uma tarde inteira. Isso demanda uma madrugada, se você não tem tempo. Isso demanda, enfim, um tempo que eu não tenho. Pois é, então você vai ter que achar, vai ter que repartir esse tempo durante o seu dia, durante a sua semana, para você se autoavaliar. E diante dessa autoavaliação,
Você sabe, puxa, eu preciso estudar mais esta matéria. Puxa, isso aqui eu já domino muito bem, eu não preciso estudar mais. Eu não preciso gastar tempo com isso. Agora, tem coisas aqui que eu nunca vi. Tem coisas aqui que eu vi e não lembro. E aí você fazendo esse mapa, não é? Essa avaliação própria, você consegue determinar as matérias, os conteúdos que mais você precisa visitar novamente. Muitos deles talvez você nem teve contato durante a sua graduação. A verdade é que você, sem fazer isso, você dá um tiro no escuro. Você vai para a prova sem saber o que te espera ali. E é tão frustrante sair de uma prova sabendo que foi mal. Sabendo que 60%, 70% das questões você não fazia ideia da resposta. Teve que chutar. Isso é o que acontece com grande parte daqueles que prestam o exame de ordem e, por isso, estão aí os altos índices de reprovação. No exame que eu fiz, que foi o exame 39, salvo engano, mais de 80% de reprovação. Grande parte dessas reprovações aconteceu na primeira fase. Pessoas que não conseguiram tirar metade das questões. Eram 80 questões, você precisa tirar 40, você precisa acertar 40 questões. Grande parte não conseguiu sequer as 40 questões. Reprovou já na primeira fase. Na minha memória aqui, 19% de aprovação final, né? No exame de ordem. Para que você faça uma segunda fase, você precisa, no mínimo, passar pela primeira. Você precisa, no mínimo, dominar alguma coisa da primeira fase. E é pensando nisso, e como esse é o primeiro vídeo, eu estou um pouco inexperiente em fazer gravação, então vocês me perdoem com isso. Mas é pensando nisso que eu resolvi ajudar as pessoas que querem passar no exame de ordem. Essa ideia surgiu lá no ano passado e eu pensei, repensei e falei, não, eu vou tentar ajudar as pessoas. Eu vou tentar realmente trazer algo que importe para elas no momento do estudo e que traga essa objetividade. Então, o meu trabalho foi filtrar, pegar todas as legislações que já foram cobradas no exame de ordem desde 2019. Portanto, completando-se aí 6 anos. Melhor, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 anos de prova. Peguei questões desde o exame 28 da UAB. Já estamos no exame 44. Vi o que é legislação que foi cobrado. Sinceramente, quase 80%. Quase 80% das provas das questões estão baseadas na legislação. De todas as provas. Reuni essa legislação. Não só eu reuni essa legislação, como eu fiz um destaque nos artigos que foram cobrados de cada questão, de cada prova dos últimos 7 anos. Desde 2019. Mais do que isso. Destaquei em verde aqueles artigos, aquelas alíneas, aqueles incisos que foram cobrados pelo menos uma vez. Pelo menos não, que foram cobrados objetivamente uma vez nas últimas 16 provas da UAB. Destaquei em azul aqueles que foram cobrados 2 vezes. E destaquei em vermelho aqueles que foram cobrados 3 vezes ou mais. Eu estou te entregando um material que você bate o olho e sabe se aquilo é importante ou não para você. Um material que você, olhando para o Código Civil, você vai direto naquilo que é o perfil da Banca Fundação Getúlio Vargas para exame de ordem. O perfil é cobrar determinadas questões restritas a este artigo. Além disso, eu adicionei em cada legislação
comentários, centenas de comentários, indicando algum conceito que faltou, alguma questão a mais que foi cobrada pela banca Fundação Getúlio Vargas, indicando quando isso foi cobrado, quando esse conceito a mais foi cobrado, complementa a legislação, que explica a legislação, ou mesmo uma questão jurisprudencial, dezenas e dezenas de jurisprudências, quase uma centena de súmulas do STJ, do STF, que também foram cobradas dentro dos comentários. Uma legislação que não é aquelas que você provavelmente está acostumado a ler, que é aquela legislação difícil de ler, com letras muito pequenas, riscada, com artigos revogados, com artigos, riscados ali. Você não consegue ter uma linha de raciocínio direta do que a legislação está querendo expressar. Por quê? Porque está tudo bagunçado, está tudo revogado, ou está tudo, anotado ali com alguma ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, enfim. Aquilo vira uma bagunça, né? O que eu fiz? Eu limpei toda essa legislação. Eu fiz um esquema, digamos assim, né, para que você conseguisse ler essa legislação de uma forma fluida, de uma forma inteligível, que não forçasse o teu olho, que você conseguisse passar horas e horas ali lendo os comentários, percebendo onde se concentram as questões, os artigos mais cobrados, as alíneas mais cobradas, os incisos mais cobrados. Né? Com os comentários, com os grifos, com as jurisprudências, com as súmulas, de uma forma fluida, você consegue objetivamente resolver o maior dos seus problemas, que é legislação. Esse é o maior desafio para quem quer estudar para o exame de ordem. Ler a lei. Ler a lei. É esse o principal segredo. No entanto, a lei ela é tão extensa, ela é tão grande, ela é tão esparsa, que aí, se você não tiver esse filtro, não vale a pena. Você vai gastar muito tempo lendo o Código de Processo Civil, as centenas e centenas de artigos, né? Chega a mais de 1000 artigos no Código de Processo Civil, e você não consegue entender se aquilo é importante ou não é importante. Existe um efeito psicológico no grifo, existe um efeito psicológico no destaque. Aquilo já foi cobrado. Se você está na graduação ainda, ou se você, com certeza, já é formado em Direito e está querendo prestar o exame de ordem, você lembra que na sua faculdade muito se falava em aquele professor gosta de cobrar mais, esse professor é mais tranquilo. Olha, no semestre passado, no ano passado, esse professor ele reprovou grande parte da turma. A gente quer uma avaliação a respeito daquilo que nós vamos enfrentar. A gente quer um feedback, ou melhor, a gente quer um esclarecimento a respeito daquilo que está à nossa frente. O que eu estou te entregando hoje, que não é de graça, obviamente, mas o que eu estou te entregando é efetivamente um material que pode direcionar os seus estudos, que você bate o olho, isso aqui é importante. Puxa, olha essa seção, está toda destacada. Está toda destacada. Tem vários comentários. Tem destaques em azul, tem destaques em vermelho, também tem destaques em verde. E eu preciso focalizar a minha atenção nessa seção, nesse capítulo, nessa legislação. Agora, tem aquela outra legislação que, apesar de estar dentro do material, só foi cobrado um artigo nos últimos anos. Ora, não é o momento de eu ler essa legislação por completo. Não é o momento de eu entender todos os conceitos dessa legislação. Meus futuros colegas de profissão, para vocês enfrentarem a fase que mais reprova no exame de ordem, que é a primeira fase, vocês precisam ter esse esclarecimento. Vocês precisam ter essa visão. Principalmente se você tem dificuldade, se você não está confiante, se você já fez uma autoavaliação e viu que você não foi bem. Os cursinhos, eles gostam de completar
o conteúdo. Eles pretendem a completude e com razão. Eles não querem deixar nada de fora. No entanto, nessa vontade, nessa perspectiva de completar todo o conteúdo, eles acabam não te trazendo aquilo que é mais importante, por exemplo, de ordem. Se você tem 1 mês, se você tem 2 meses, se você tem 3 meses, custa você ir lá no Código Civil e ver o que mais caiu. Não é o momento de você estudar o Código Civil inteiro, é o momento de você estudar o que mais caiu. Aí você garante uma questãozinha a mais em direito civil. Repete esse processo para todas as matérias, para as principais matérias. Separa 8 matérias para fazer isso. As 8 maiores, eu espero, né, que você faça isso. Com certeza, 2 questões, 3 questões, você vai ler, você vai absorver melhor aquele conteúdo porque está destacado, está visível que foi cobrado. É um esclarecimento. É uma visão, uma previsão daquilo que você vai ter à sua frente. Se você já tem um material, provavelmente você deve ter pagado nesse material um valor X, um valor 2x, 3x, sei lá quantos x você pagou. Talvez você pagou até mais do que você esperava para ter esse material. Você se depara com o conteúdo desse material imenso, com um cronograma que você não consegue cumprir. E você acha que cumprindo mais ou menos esse cronograma, sem entender o que é importante, você vai conseguir passar no exame de ordem, na primeira fase. Você acha que se tem 1.000 páginas, 2.000 páginas para ler, e você lê 30 páginas por dia, 60 páginas por dia, você está estudando alguma coisa, você está muito enganado. Você estuda 30 hoje, você está mais preocupado em cumprir aquela tabela, em cumprir aquele cronograma, do que realmente lembrar daquele conteúdo. Nós fomos educados assim. Nós fomos educados para tirar 7, para tirar 8, para tirar 9, para tirar 10. Nós não fomos educados para lembrar do conteúdo por um longo período de tempo. Como é que você faz isso? É com revisão. Mas daí, como é que você vai revisar? Sendo que você não consegue sequer vencer o conteúdo. Você não sabe se aquilo foi ou não foi cobrado. Como é que você vai querer revisar um negócio que você nem consegue completar? E aí a nossa perspectiva, né, brasileira é: vou completar e acho que dominei o conteúdo. Bom, é um engano. É um engano. Você precisa agora dar tiros certos. Então a minha proposta é vender o material. Mas é vender o material por um preço muito mais barato do que ele vale. Mais do que isso. É vender um material objetivo. Você pode continuar com o material que você já tem. Você pode continuar com o conteúdo que você continua estudando dentro do seu cronograma. Mas na hora de ler a legislação, ainda que você tenha dentro do seu cronograma uma leitura da legislação, e se você não tem dentro do seu cronograma uma leitura da legislação, você está perdendo tempo, porque a legislação contempla 70% da sua prova. Você pode usar esse momento da leitura da legislação com esse material que eu estou te entregando. É uma leitura mais fluida. Você consegue perceber visualmente: isso aqui caiu várias vezes, isso aqui nunca caiu. Essa parte que eu estou lendo aqui nunca caiu, não vou dar tanta atenção. Eu vou dar mais atenção para aquilo que está caindo várias vezes nos últimos exames. E assim você consegue, de fato, um estudo mais criterioso, um tiro mais certo ao alvo. Você pode dar vários tiros, né? É que nem as pessoas que prestam concurso público. Se você não tem um foco para o estudo para concurso, por exemplo, você acaba dando vários tiros. Algum deles pode acertar, mas o esforço é muito grande, porque você tem que ficar dando tiro toda hora. Você estuda para a procuradoria, depois você estuda para a magistratura, depois o Ministério Público e a magistratura até que são meio parecidos nesse caso de conteúdo, mas a procuradoria se destaca um pouco mais no sentido
de conteúdo é um pouco diferente. Aí você estuda para o técnico, aí você estuda para a polícia, né? Peraí. Sem o foco, sem um objetivo claro do que eu quero, eu não vou conseguir alcançar. Pode ser que uma hora dê certo, mas vai demorar mais. O tiro precisa ser mais certeiro. O que a banca FGV cobra de você no exame de ordem? Você precisa ter mais ou menos uma ideia, ou à sua disposição, essa resposta. Para que na hora que você estude, você saiba, estou me aproximando do alvo. Estou me aproximando daquilo que é esperado para um candidato realizar a prova do exame de ordem. Então eu espero que esse vídeo ele seja esclarecedor, ao mesmo tempo ele seja propositivo e seja ao mesmo tempo um incentivo para que você consiga permanecer nos estudos, mas de uma forma um pouco mais objetiva e clara. Quero agradecer a atenção de vocês, eu quero também agradecer o apoio se você curtiu o vídeo, se você se inscrever no canal, e na descrição desse vídeo aqui existe o link do meu material, e se você quiser acompanhar, eu vou postar mais vídeos a respeito disso, sempre visando a aprovação sua no exame de ordem, que é o meu objetivo. Até mais!